Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal. No conteúdo de hoje nós vamos falar sobre um país que desperta paixões, debates intensos e muita curiosidade ao redor do mundo, a Venezuela. Vamos compreender a sua história, desde o período anterior à colonização europeia, passando pela independência, pelo auge econômico impulsionado pelo petróleo e chegando ao cenário atual. Mais do que entender o que aconteceu, o objetivo deste vídeo é refletir sobre a importância da Venezuela antes e agora, tanto para a América Latina quanto para o contexto global. Muito antes da chegada dos espanhóis, o território que hoje conhecemos como Venezuela já era habitado por diversos povos indígenas, como os Arawaks, Caribes e Timotucuicas, que possuíam culturas próprias, formas de organização social e forte relação com a natureza. A partir do século XVI, com a colonização espanhola, a região passou a ser explorada economicamente, principalmente com a produção de cacau, café e outros produtos agrícolas, além do uso intenso de mão de obra escravizada africana. Durante esse período, a Venezuela era uma colônia importante, mas ainda vista como secundária dentro do Império Espanhol. O início do século XIX marcou uma virada decisiva. Influenciada pelas ideias iluministas e pelos movimentos de independência que se espalhavam pelas Américas, a Venezuela tornou-se palco de uma das lutas mais emblemáticas contra o domínio europeu. A figura de Simón Bolívar se destacou como líder revolucionário e símbolo da libertação não apenas da Venezuela, mas de grande parte da América do Sul. A independência venezuelana foi proclamada oficialmente em 1811, após anos de conflitos intensos, consolidando o país como uma nação soberana e lançando as bases de sua identidade nacional. Após a independência, a Venezuela enfrentou um longo período de instabilidade política, com disputas internas, governos autoritários e dificuldades econômicas. Essa realidade começou a mudar de forma significativa no início do século XX, quando foram descobertas enormes reservas de petróleo em seu território. O petróleo transformou completamente o país. Em poucas décadas, a Venezuela passou de uma economia essencialmente agrária para uma das maiores produtoras de petróleo do mundo. Esse recurso trouxe riqueza, investimentos, crescimento urbano e fez com que o país tivesse por muitos anos um dos mais altos padrões de vida da América Latina. Durante o auge do petróleo, especialmente entre as décadas de 1950 e 1970, a Venezuela era vista como um exemplo de prosperidade. Grandes cidades se modernizaram, a classe média cresceu e o país se tornou destino de imigrantes de várias partes do mundo. Entretanto, essa prosperidade tinha um ponto frágil: a dependência quase total do petróleo. A economia venezuelana se estruturou em torno de um único recurso, deixando o país vulnerável às oscilações do mercado internacional e à má gestão interna. A partir da segunda metade do século XX, a Venezuela viveu um período de democracia relativamente estável, algo raro na região naquele momento. Contudo, problemas estruturais como desigualdade social, corrupção e dependência econômica continuaram presentes. No final da década de 1990, surge um novo capítulo, com a eleição de Hugo Chávez. Seu governo, baseado no chamado Projeto Bolivariano, buscava redistribuir a riqueza, fortalecer o papel do Estado e ampliar programas sociais. Para muitos, esse período representou inclusão social. Para outros, marcou o início de uma concentração excessiva de poder e de decisões econômicas equivocadas. Após a morte de Hugo Chávez, a Venezuela entrou em uma fase ainda mais complexa. A combinação de queda no preço do petróleo, sanções internacionais, problemas de gestão, inflação extrema e conflitos políticos levou a Venezuela a uma das maiores crises econômicas e humanitárias de sua história. Milhões de venezuelanos deixaram o país em busca de melhores condições de vida, gerando impactos diretos em nações vizinhas e colocando a Venezuela no centro das atenções internacionais. Mesmo diante de tantos desafios, a Venezuela continua sendo extremamente importante no cenário global. O país possui uma das maiores reservas de petróleo do planeta, além de recursos naturais estratégicos e uma localização geográfica privilegiada. Sua situação política e econômica influencia mercados, decisões diplomáticas, fluxos migratórios e debates sobre democracia, soberania e direitos humanos. A Venezuela de hoje é, ao mesmo tempo, um alerta e uma reflexão sobre como riqueza natural, sem planejamento e instituições sólidas, pode se transformar em vulnerabilidade. Ao olhar para o passado e para o presente, fica claro que a história da Venezuela é marcada por contrastes. Um país com enorme potencial, rica diversidade cultural e papel histórico fundamental na independência da América Latina,
mas também profundamente afetado por escolhas políticas, dependência econômica e disputas internas e externas. Entender a Venezuela é entender em muitos aspectos os desafios enfrentados por várias nações em desenvolvimento. Se você quer compreender melhor o que está acontecendo na Venezuela atualmente, como o passado moldou o presente e por que esse país continua sendo tão relevante para o mundo, deixe o seu like, compartilhe este vídeo e inscreva-se no canal. Ative o sino de notificações para não perder os próximos conteúdos sobre história, geopolítica internacional e América Latina. Escreva nos comentários sua opinião sobre a Venezuela. Você acredita que o país pode se recuperar no futuro? Qual fase da história venezuelana mais te chamou a atenção? Sua participação é muito importante para o crescimento do canal.